Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem do Ensino Médio. Estamos de volta com a nossa aula de número 24. Vamos então ver o que vimos na aula passada. Na aula passada nós tivemos uma aula com um assunto muito chato, muito triste. O tema era Por onde anda meu amigo? Quando a gente começou a aula, dava a impressão que ia ser uma aula tão agradável e no final nós percebemos que se tratava de um assunto pesado. As pessoas, egoístas, vão lá, pegam um animalzinho, de repente desiste, vê que ele dá trabalho, não quer mais e abandona. Isso é muito triste, isso é muito feio. E vimos também que nós, quando formos pegar um animalzinho, essa decisão tem que ser responsável. Assunto encerrado, não vamos abandonar mais animais por aí, tá certo, pessoal? O tema da nossa aula de hoje é organização, o efeito da organização na vida das pessoas. Objetivos: vamos ler textos informativos, vamos identificar o tema do texto, lembrando, não devemos ir ler qualquer texto sem sairmos dele descobrindo qual é o tema. Quando formos, nos deparemos com um texto, na sequência da vida, por aí, eu já disse qual é o tema desse texto. E aí nós vamos sempre sair dele descobrindo do que se trata. Localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto, refletir sobre os espaços organizados e o seu efeito no rendimento das tarefas, otimização dos espaços e bem-estar pessoal. Vamos lá? Atividade número 1. Pegou seu caderno? Número da aula 24. Tema, organização, os efeitos da organização na vida das pessoas e a primeira atividade. Como está o espaço em que você dorme? Organizado ou bagunçado? Conte-nos por escrito, eu vou dar um tempinho para você e já voltamos.
E aí, pessoal, responderam? Que bom, né? Então, eu tenho certeza que você respondeu que o espaço que você dorme está todo organizado. Ou não? Atividade 2. Nossa, professora, você nem corrigiu. Como é uma pergunta pessoal, não tem correção, né? Eu tenho que aceitar como resposta certa, tendo relação com o que eu perguntei, se você sim ou não, tanto faz e a tua explicação. Agora, a atividade 2, eu vou dar um tempinho para você. Eu não vou sair daqui, você vai olhar para essas duas imagens e vai pensar. Você não precisa me responder nem no caderno, mas é para pensar. Que imagem tem mais a ver com você? Essa toda organizada, as coisas no lugar, ou a seguinte, onde tudo bagunçado, tudo jogado, tudo largado e com certeza não achamos nada. Pensa aí. E aí? Qual foi a imagem que você se identificou? Muito bem, pessoal, vamos dar sequência. Como a organização pode mudar a sua vida. Esse texto é desta pessoa, Day Vieira, foi escrito em dezembro de 2018. Veja, vamos ver o que é que ela fala sobre organização. Você é uma pessoa organizada? Você gosta de organização? Quando se fala em organização, logo pensamos em casas bem arrumadas, arquivos bem arrumadinhos, contas em planilhas, quarto limpo com tudo no lugar, compromissos e tarefas anotadas com data e horário. Uma pessoa organizada parece ter uma vida perfeita, né? Nunca se atrasa, está sempre arrumada e com roupas impecáveis, gosta de ter uma vida saudável e parece tudo dar certo na vida dela. Claro que ela tem 1 ou 2 problemas, mas nada que não se resolva. Importante, né, pessoal, que a gente sabe, né, o texto traz para nós essa postura, a gente sabe que não existe vida perfeita, sempre tem um probleminha ou outro para resolver. Agora, imaginemos, você precisa fazer uma medida agora. Você precisa de uma régua. E você não sabe onde é que ela está. Você sabe que tem 3 na tua casa, mas você não sabe onde ela está. Percebe? Então, uma casa arrumadinha, claro que nós vamos ter menos problemas, né, para resolver. Pois é, a organização pode mudar a vida das pessoas. Melhorar a organização pode mudar sua vida. Nada sem organização pode dar certo. Se você sentar em um lugar muito desorganizado, sua atenção será voltada para todas as coisas, menos para o que realmente você quer fazer. Interessante isso, né, pessoal? Né? Você chega num lugar desorganizado. Você precisa fazer alguma coisa ali. Olha só, as coisas, o tempo. Até você procurar, olhar, olha uma coisa fora do lugar, olha outra. Olha. Você chega num lugar organizado, a tarefa rende, né? Sou a prova viva de que a organização muda tudo. Claro que não sou a pessoa mais organizada do mundo. Confesso que muitas vezes sou desleixada, mas acredito, já fui muito mais e minha vida era estresse atrás de estresse, preocupação atrás de preocupação. E eu nunca sabia onde estava nada. A gente sabe bem disso, é assim mesmo que funciona. Um estresse atrás do outro. Qualquer coisa que nós precisemos, vamos lá, não tá, né, no lugar. Qualquer pessoa consegue ser organizada. Olha, a Day está dizendo isso para nós. Qualquer pessoa consegue ser organizada. Organização é algo que se aprende.
Claro, tem pessoas que nascem com isso, chegam a ser chatas. Minhas amigas virginianas que eu digo. Então, vou te ensinar como ser uma pessoa organizada e de que maneira a organização pode fazer diferença na sua vida. Interessante isso, né? Organização é algo cultural, não é algo natural. Ai, não, nasci assim. Não. Eu nasci e aprendi a deixar as coisas fora do lugar. Eu aprendi a sempre chamar alguém quando eu preciso de alguma coisa. Interessante. E essa autora desse texto está dizendo para nós, não, é uma coisa que se aprende, a organização é uma coisa que se aprende. Tá aí. Uma boa pedida. Atividade 3. Fizemos a 1, que você escreveu no caderno, fizemos a 2, que você pensou, e agora vem a atividade 3. Se você sentar em um lugar muito desorganizado, sua atenção será voltada para todas as coisas, menos para o que realmente você quer fazer. De acordo com esse trecho, qual o problema em estar em um ambiente desorganizado? Um tempo para você, pense, coloque informações explícitas e implícitas também na sua resposta. Vamos lá. Resposta no caderno, vamos conferir? Quando estamos em um lugar desorganizado, não conseguimos focar nossa atenção ao que realmente interessa, pois estaremos desviando-a para situações banais. Portanto, bagunça, pouca produção, né? Como ser uma pessoa organizada, professora? Olha o que a nossa autora diz. Primeiro, você precisa querer ser uma pessoa organizada.
Ou seja, não adianta o outro falar para você, não adianta nós discutirmos isso a vida inteira se você não tem esse desejo. Não adianta ficar dizendo que é desorganizada, se não faz nada para mudar isso. Existem tarefas básicas que você pode praticar e colocar na sua rotina para se tornar uma pessoa mais organizada. Faltou um R aqui, né, pessoal? Para se tornar uma pessoa mais organizada. Tá, professor, então eu vou ter que me matricular num curso que custa lá 10 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, não tem nada disso. São tarefas, olha o que diz aqui, tarefas básicas que nós podemos praticar. Vamos ver quais são elas? Faça a cama todos os dias, assim que levantar. Pode parecer besteira, mas fazer a cama é um hábito de organização que nos leva para outro nível. Isso nos faz pensar que organização é algo simples. É muito interessante esse negócio de arrumar a cama. Eu vou confessar para vocês aqui, eu acordo todos os dias e arrumo a minha cama. Saiu, levantei, a minha cama está arrumada. Por quê? Porque quando eu volto para o quarto e vejo a cama arrumada, eu já tenho até ânimo para continuar a minha tarefa do dia, né? E se eu entro no meu quarto e está bagunçado, ai meu Deus, ou dá vontade de deitar de novo, ou aí tem outra coisa para fazer, já acumula serviço. Outra dica, separe as roupas que você vai usar no outro dia sempre à noite, antes de dormir. Assim você evita de se atrasar e de não ficar procurando roupas na hora de sair, né? A gente nunca sabe, às vezes você se atrasa um pouquinho, né? Normalmente, não é interessante se atrasar, né, pessoal? Nós temos horário para as coisas e nós temos que cumprir esses horários. Então, se eu tenho que estar na escola às 7h30 da manhã, eu não posso deixar para acordar às 7h15, às 7 da manhã. Tem que acordar mais cedo para tomar o meu café, organizar o meu café e organizar a mesa quando eu saio dela. Olha só, uma tarefa simples. Tirar seu copo da mesa, botar dentro da pia ou quem sabe até lavar, né? Durma sempre em horário compatível com o que você acorda. Não adianta dormir tarde se você acorda cedo. Assim você só fica mais cansado no outro dia e não sente vontade de fazer nada direito. Importante isso. Ontem ainda eu estava ouvindo rádio e a menina lá da neurociência, neurolinguística, disse o seguinte: há comprovação que uma pessoa que dorme menos tempo do que ela precisa, ela tem uma perda de 30% na sua produção. Ou seja, você tem aula de manhã, como que você vai dormir 2 horas da manhã? Você tem que dormir cedo, para acordar cedo, para ter disposição para render o seu trabalho. Pegue as coisas, mas devolva novamente para o mesmo lugar. Assim não fica aquela bagunça e facilita muito a limpeza. Usou um batom? Coloca de novo no lugar. Usou um sapato? Quando chegar, limpa e coloca novamente no lugar. E vamos muito além disso. Qualquer coisa que você pegue em casa, uma tesoura, devolve no lugar. Uma fita adesiva, devolve no lugar, né? Você devolve, facilita a limpeza e você começa a organizar a sua vida para você ser uma pessoa organizada. Você começa a praticar isso. Lembra lá na primeira dica que são coisas, lá no texto, que dizia que são coisas simples, básicas? Muito bem. Organize suas roupas por tipo de peça e por cor. Assim não cria aquela dificuldade na hora de procurar o que vestir. Camisetas, todas as vermelhas. Bermudas, todas as azuis e assim por diante, né? Tenha um lugar para trabalhar ou estudar. Aí é a fala dela. Tinha mania de trabalhar aqui no blog de qualquer lugar, no sofá, na cama. No final, eu ficava desorganizada. Agora, uso uma escrivaninha com uma cadeira confortável que me ajuda a trabalhar melhor. Ah, professora, eu não tenho um quarto só para mim, eu não tenho um lugar para eu estudar, eu tenho que estudar na cozinha. Perfeito! Estudar na cozinha é naquele lugar que você vai estudar. Agora pensa, hoje você estuda na cozinha, amanhã você estuda na sala, depois de amanhã você estuda lá no pátio lá fora, outro dia no seu quarto. Não.
vai para aquele lugarzinho, sempre. Aí as suas coisas estão ali, você não precisa ficar perdendo tempo procurando. Hoje esqueceu o sulfite num lugar, a caneta no outro, o lápis no outro, a borracha no outro. Se tiver num lugarzinho só, é só ali e concentra tudo ali. Tenha uma agenda. Pode ser no celular, se você não gosta de usar agenda no papel, pode anotar todos os seus compromissos e não esquecer nada. Essa agenda é muito importante você anotar, tá? Atividade 4 para você. A partir do que estudamos, por que é importante manter um espaço organizado? Quem deve ser a pessoa responsável pela organização da sua casa, sua vida, seu espaço? Explique. Um tempinho para você e já voltamos. E aí, respondeu? Claro, né, professora? Quem que vai ser responsável pela organização da casa? Isso aqui é uma resposta pessoal. E você, eu imagino e tenho certeza que diz, não, eu sou responsável pelas coisas da minha vida, da minha casa, do espaço que eu ocupo também. Muito bem, pessoal. Agora vem um desafio para você. Olha só. Hoje você fará uma ação de organização. Pode ser sua mochila escolar, seu quarto, algumas gavetas da cozinha, no seu guarda-roupa. Tire foto do antes e depois, mande para sua professora e ela fará um painel do avanço que tivemos. Esse painel vai ficar muito legal. Vamos fazer e depois nós vamos combinar aqui com o pessoal lá da CED para a gente fazer uma aula mostrando esse antes e depois dessa organização. Como que estava e como que ficou. Olha só, ajuda lá na sua casa, organiza as gavetas da cozinha, né? Ajuda.
e organiza o ambiente que você vive. Não vamos deixar só para as outras pessoas, para os adultos, para o pai, mãe, os responsáveis. Vamos nós cuidar do nosso espaço. Pessoal, lemos texto informativo, vimos que o espaço organizado traz bem-estar físico e mental. Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.